Bom, pessoal, então dando continuidade, na nossa aula, uma outra ferramenta, então, muito utilizada para manipular o DNA são os vetores. São eles que vão fornecer a informação necessária para que ocorra, então, a propagação do DNA recombinante. Geralmente, os vetores, eles são moléculas de DNA capazes, então, de se replicar, né, de se duplicar de maneira independente do restante do genoma. Então, por meio do uso da tecnologia do DNA recombinante, fragmentos, né, de DNA contendo um gene de interesse, ele pode ser inserido então no vetor por uma reação catalisada aqui pela DNA ligase. Então, o vetor modificado, ou seja, com a presença do gene exógeno, ele pode ser então introduzido numa célula hospedeira e esse vetor então ele vai se multiplicar ao longo aqui das gerações, aqui no caso de uma bactéria. Então, tanto o vetor quanto o DNA inserido, né, o DNA de interesse que foi inserido, eles devem ser digeridos, tratados, né, clivados com a mesma enzima de restrição para que gerem extremidades coesivas que sejam complementares para que quando fizer a hibridação ocorra a junção do DNA exógeno juntamente então com o vetor. Então, o principal exemplo de vetor são os plasmídios bacterianos, que são moléculas circulares de DNA. Então, os plasmídios, eles têm de 1.000 a 3.000 pares de bases aqui de circunferência e eles estão separados, né? Eles são independentes do cromossomo da célula. E ele tem, então, a capacidade de se replicar independentemente do cromossomo. Então, aqui uma célula que está se replicando, o cromossomo duplica e os plasmídios também duplicam independentemente do cromossomo. Então, os plasmídios, eles contêm 3 regiões essenciais para a replicação. A primeira é a origem de replicação. Eles também têm um marcador que vai permitir que faça a seleção desse plasmídio ao antibiótico, né, que ele é resistente, e uma região onde vão ser inseridos os fragmentos de DNA exógeno, né, o DNA externo. E a versatilidade do plasmídio, ela pode ser aumentada quando se adiciona um sítio de ligação múltipla. Então, o que é esse sítio de ligação múltipla? É uma região que foi inserida artificialmente no plasmídio e nessa região vão ter sequências específicas para várias enzimas de restrição, sendo que essas sequências específicas que foram inseridas aqui nessa região, elas só estão presentes, elas são únicas, né? Elas só estão presentes uma vez em todo o plasmídio. Então, quem utiliza muito, né, quem se trabalha muito com plasmídio, então, com um plasmídio, é possível, então, utilizar várias enzimas de restrição. Alguns plasmídios
ainda podem conter o gene reporter, né? O que são esses genes reporter? Eles possibilitam a distinção entre bactérias que carregam, né, esse DNA exógeno daquelas bactérias que têm o plasmídio vazio, sem o DNA. Então, esses plasmídios, eles contêm um gene que codifica a enzima beta-galactosidase, conhecida como LAC-Z, essa daqui. E a atividade dessa enzima pode ser facilmente detectada visto em placa, pelo crescimento em placa das bactérias. Quando as bactérias são colocadas para crescer, né, num meio cromogênico, ou seja, um meio que tem cor, as bactérias que têm esse gene LAC-Z no seu plasmídio, elas vão metabolizar esse substrato cromogênico e vai crescer em coloração azul. Enquanto que aquelas bactérias que tiveram uma inserção aqui no gene da LAC-Z, então esse gene foi inativado, então essas bactérias não vão ser capazes de metabolizar esse substrato cromogênico. Então elas vão crescer sem a cor azul, elas vão crescer branquinhas. Então os vetores, eles têm 3 características essenciais, que são a região de origem, onde vai ocorrer a replicação desse plasmídio, a marca de seleção, que é um gene responsável pela resistência a algum antibiótico, que quando a bactéria ou micro-organismo que contém o plasmídio, que tem essa marca de seleção, então vai ser feita a seleção em placa. Então o micro-organismo, a bactéria que crescer na placa, é porque ela tem essa marca de seleção. E a região onde vai ser inserido então o DNA exógeno. Os plasmídios bacterianos, né, naturalmente, eles já possuem a região de replicação e a marca de seleção. Então, para fazer, né, as etapas para obtenção de um DNA recombinante, então, primeiramente, o plasmídio ele vai ser clivado com a enzima de restrição e vai ser linearizado. E o DNA exógeno ou DNA de interesse, ele vai ser clivado com a mesma enzima para que formem então aqui extremidades coesivas que sejam complementares com as extremidades do vetor. Normalmente no laboratório o que a gente faz para que não ocorra a junção novamente aqui das extremidades do vetor, o que é comum fazer é aumentar a quantidade desse DNA exógeno para que aumente a eficiência da transformação. Então é misturado o DNA exógeno com o plasmídio, na presença então da DNA ligase, e vai ocorrer aqui então a junção das extremidades coesivas, complementares. Então, uma vez gerado esse DNA recombinante, ele vai ser inserido então em células hospedeiras e vai ser feita então a seleção daquela célula que contém o DNA recombinante que tem lá no seu plasmídio aquela marca de seleção ao antibiótico. Então ele tem aqui a marca de seleção ao antibiótico, que quando semeado em placa, só vão crescer então aquelas bactérias que contiverem o
plasmídio que tem o gene de resistência. Então, além dos plasmídios, existem outros vetores alternativos que geralmente eles vão poder carregar fragmentos de DNA exógeno maiores que o plasmídio, que o limite do plasmídio é até 10.000 pares de bases. Os bacteriófagos, que são vírus que atacam bactérias, o mais utilizado é o bacteriófago lambda. Ele possui, então, um plasmídio linear e ele suporta até 18.000 pares de bases de DNA exógeno. Também tem os cosmídeos, que são vetores artificiais. Eles têm característica tanto do bacteriófago lambda, por se apresentar na forma linear dentro de capsídeos, assim como o bacteriófago lambda, e também pode ter característica de plasmídio circular. E o limite dos cosmídeos é de 42.000 pares de bases. E também existem os cromossomos artificiais de bactéria e cromossomos artificiais de leveduras. Eles suportam, os de bactéria suportam até 300.000 pares de bases e os cromossomos artificiais de levedura suportam até 1 milhão de pares de bases. O cromossomo artificial de levedura, ele possui, então, todas as regiões necessárias de um cromossomo natural. Ele possui, então, a origem de replicação, que vai garantir, então, a duplicação do cromossomo. Ele possui os centrômeros, que vai garantir a divisão correta do cromossomo durante a divisão celular. E também possui os telômeros, que vão ser necessários, então, para manutenção e replicação das extremidades do cromossomo. Bom, pessoal, a aula de hoje era essa. Então, ao final dessa aula, vocês vão ser capazes, então, de responder esse estudo dirigido, que não precisa entregar. Segue lá na plataforma eDisciplinas alguns questionários para vocês responderem a respeito dessa nossa aula de hoje. E de referências bibliográficas, eu coloquei esses 2 capítulos lá na plataforma eDisciplinas também. E tem um link aqui de um videozinho bem bacana em relação a essa aula de hoje, que seria interessante vocês assistirem e que tem a legenda em português. Então tá, a gente vai ficando por aqui. Eu estou à disposição no caso de dúvidas e espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje.